Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada por estarem aqui nos prestigiando com a presença. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Esse foi um evento de todo o grupo. Uma ideia que começa e vai tomando corpo, porque é uma ideia que é compartilhada e dividida. Então, isso é muito bom. O meu intuito aqui hoje é contar para vocês o que nós fazemos com a pintura mediúnica, como funciona o nosso trabalho com a pintura mediúnica e também o que nós pretendemos, como nós entendemos e o que nós pretendemos. Para isso, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo para contar para vocês lá no início como tudo começou. Então, foi no ano de 2015, nas aulas de mediunidade, né, no curso de formação. Então, na aula do Mediúnico 2, que é o segundo ano do curso mediúnico, num exercício, na parte da aula que se destinava à prática e num exercício que se destinava à psicografia, ao invés de saírem desenhos, ao invés de saírem palavras, letras, palavras, frases, começaram a surgir desenhos. E de lá para cá, isso foi março de 2015, até agora, maio de 2018, muita coisa aconteceu. Muitas dúvidas, muitas inseguranças, mas também muito estudo, muitas leituras. Novas pessoas foram chegando, se envolvendo, trabalhando, novas oportunidades de trabalho, novos desafios. E aí, como o Cláudio bem já disse, toda essa trajetória, do começo até o que é a estrutura do nosso trabalho de terapia através da arte hoje, nós contamos nesse livro. O início do desenvolvimento de uma mediunidade não é uma coisa muito tranquila, nem sempre é tranquilo, vamos dizer assim. Não tem como a gente não pensar, mas será que é isso mesmo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é assim mesmo? Mas por que isso? Então, o intuito, o objetivo desse livro foi poder ajudar pessoas. Ajudar pessoas que possam ou que pudessem estar passando pelos mesmos questionamentos que nós tivemos, pelas mesmas dúvidas. Mas hoje o nosso entendimento diante desse livro aumenta um pouquinho. Estamos certos de que ele pode ser também útil para os dirigentes das casas, para os dirigentes dos trabalhos, aonde existam, onde possam aflorar médiums com essa habilidade, médiums de pintura. Então, que pode ser um material que pode ser muito proveitoso. E é com muito carinho que a gente apresenta para vocês hoje esse livro. A nossa equipe hoje é composta de 20 voluntários. Então, como o Cláudio também colocou, são 20 voluntários. Nós trabalhamos em 2 dias diferentes da semana, um dia à tarde, um dia à noite, com dias diferentes para o atendimento de criança e de adulto. A equipe contempla várias funções: passistas, dialogadores, sustentadores, médiuns de psicofonia, médiuns de psicografia, e médiuns de pintura. Talvez eu esteja esquecendo alguma função. Explanadores, passistas, eu já disse, né? No dia do trabalho, a equipe se divide em 2 subequipes. A primeira é a que chamamos de equipe de recepção ao assistido. Então, o assistido, né, que é a pessoa que chega ao nosso trabalho, para chegar ali, ela passou inicialmente no atendimento fraterno. Ao sair do atendimento fraterno, ela tem... Eu que estou virando mais perto. Ela recebe uma ficha com dia e horário agendado para comparecer ao trabalho de pintura. Quando ela chega nesse dia previamente agendado, ela é recebida por um voluntário da equipe de recepção ao assistido e é direcionada para uma sala que é uma sala de aula comum. Ali naquela sala, ela vai receber orientações em relação ao que é o trabalho, como funciona, orientação de que, se estiver fazendo algum tipo de tratamento médico, ela deve continuar,
orientação em relação à possibilidade de não receber o desenho. E orientação também de como lidar com esse desenho depois, ao se receber, como ela vai lidar com ele em casa. Ao mesmo tempo que começou ali na sala de recepção assistido, começa em outra sala a reunião mediúnica. Então, como qualquer outro trabalho mediúnico, começa com a prece, as leituras, o estudo e depois a parte prática ou a parte de atendimento aos espíritos necessitados. E é nessa parte da tarefa, é nesse momento do trabalho mediúnico que são feitos esses desenhos. Terminado o desenho, o médium coloca o desenho junto de uma ficha. Aquela ficha que o assistido trouxe, que ele recebeu lá no atendimento fraterno, que o direcionou para esse trabalho, ela é encaminhada para a sala de trabalho mediúnico e as fichas são colocadas sobre a mesa. Quando o médium termina de fazer um desenho, ele coloca junto uma ficha e o desenho. Esse desenho é colocado dentro de um saquinho, que não é um saquinho transparente. Depois de todos prontos, eles são encaminhados para a sala onde estão os assistidos e são entregues. Essa entrega dos desenhos, a gente orienta para que os assistidos não abram esse saquinho na sala. Nesse saquinho vai um impresso explicando o que é o trabalho e explicando os cuidados que ele precisa ter. Basicamente, tudo o que ele já ouviu ali nas explicações, mas para que ele tenha acesso caso haja alguma dúvida. E a orientação é para que esse saquinho não seja aberto ali. Para um não ficar olhando o desenho do outro, querendo ver, é assim, é assado. Não, isso não é interessante. Então, ele vai abrir o saquinho no carro, em casa, de uma forma discreta e tranquila. Depois disso... eu havia comentado que esse desenho é o que a gente chama de desenho direcionado. Por que é um desenho direcionado? Uma vez que o médium, ao terminar de executar o desenho, ele coloca uma ficha com um desenho, aquele desenho é direcionado para aquela pessoa. Então, o desenho que é para ela não é o desenho que é para ele. E por isso também que a gente sempre reforça a possibilidade do assistido não receber o desenho. Não há como afirmar, ou posso usar o termo, não há como garantir que a pessoa que veio para o trabalho receba aquele desenho. Esses desenhos eles são apenas entregues. Não são trocados por alimentos, não são vendidos por preços pequenos ou grandes, não, são apenas entregues. Então, são desenhos feitos numa folha de papel tamanho A3, e o material que nós usamos é giz pastel. Esse semestre, nós fomos brindados com um presente de um amigo, artista plástico, Luiz Castagnon, que nos convidou a ir para o seu ateliê, e lá ele nos presenteou com uma oficina sobre giz pastel. Então, além de nos mostrar o material, nos orientou em relação ao tipo de papel a ser utilizado, nos ensinou também a confeccionar o giz pastel. Muito interessante, foi muito gostoso, mas nós ainda precisamos desenvolver a habilidade para a confecção do giz. Por meio de psicofonias e psicografias, nós sabemos que a equipe espiritual ela é composta por médicos, psicólogos, psiquiatras, médicos com especialidade em clínica médica, fisioterapeutas, especialistas em cores, índios, preto-velhos, que mais? Uma grande equipe de saúde, que também participa auxiliando na confecção desses desenhos. Mas e aí? Como que a gente entende qual é a função do desenho mediúnico? Então, a função do desenho mediúnico, o objetivo do desenho mediúnico é ajudar no reequilíbrio físico, emocional e espiritual do indivíduo, daquela criatura que está recebendo aquele desenho. E de que forma que isso acontece? Como agem esses desenhos?
E de que forma que isso acontece? Nós entendemos que o indivíduo, de posse desse desenho, de alguma forma, ele se encanta. Então, ou ele se encanta com um tom de uma cor, ou a sua cor favorita que está ali, se encanta com uma curvatura de uma pétala de uma flor, um arbusto, alguma coisa ali lhe chama a atenção. E nesse momento, quando essa pessoa se distrai, que essa pessoa está ali, até mesmo tentando interpretar o que tem naquele desenho, é um momento em que ela deixa de lado as suas preocupações, as suas aflições, a sua angústia. Nesse momento, é o momento em que ela baixa a guarda. É o momento em que ela sai daquela vibração que gira em torno do seu problema ou da sua doença. E é o momento em que a espiritualidade pode agir. Agir de que forma? Agir a nível de perispírito do jeito que a gente sabe. Através de manipulando fluidos, e de forma que esses fluidos penetram no perispírito e o perispírito os absorve como uma esponja embebe água quando colocada na água. Então, através desse influxo de fluidos benéficos, é onde vai acontecer o reequilíbrio físico, emocional e espiritual dessa criatura. Algumas perguntas que são frequentes nos assistidos. Então, assim, aonde a gente pode colocar o desenho? Onde eu posso colocar o desenho? A orientação é para que esse desenho seja colocado em um lugar que ele seja íntimo. Não é um tipo de desenho para ser colocado na sala, para ficar exposto. Não. O desenho ele interessa ao seu destinatário. Então, a gente recomenda, sugere que seja colocado no quarto de dormir. Por que também no quarto de dormir? Porque se houver a possibilidade dessa criatura olhar o desenho no momento que antecede ali a hora que ele vai dormir, isso provavelmente vai lhe propiciar o início de um sono de melhor qualidade. E da mesma forma, durante o sono, a espiritualidade então pode agir também a nível de perispírito. A temática floral é uma constante. Eu acho que a gente pode dizer que cerca de 95% a 98% dos desenhos apresentam flores. Então, são flores em ramalhetes, flores em vasos, buquê de flores, flores sozinhas, plantações de flores. Grande parte dos desenhos são flores. E lá no início, isso nos intrigou, né? Mas por que tantas flores? Então, foi uma das perguntas que nós fizemos. E a nossa equipe de apoio espiritual, nosso dirigente espiritual, nos respondeu da seguinte maneira. Ao trabalhar, ao pintar, ao desenhar flores, nós podemos trabalhar com cores, com muitas cores. E as flores, elas representam a natureza, representam a beleza e a delicadeza do Criador. E por mais embrutecido que esteja um coração, não há quem não se sensibilize diante da beleza. Então, é dessa forma que nós entendemos esses desenhos como arte. Uma arte que pode ser uma intermediária entre a beleza e o belo, com a sutileza, entre a beleza e o belo do Criador. Então, dessa forma que a gente entende a pintura no contexto da arte. O Adriano tinha falado um pouquinho da assinatura nos desenhos. Esses desenhos também, que são realizados no nosso trabalho, não são assinados. Precisamos lembrar que, para esses espíritos que vêm aos grupos mediúnicos da Terra, que têm essa oportunidade para fazer esse intercâmbio mediúnico, essa é para eles uma oportunidade muito valiosa. Uma oportunidade de participar do intercâmbio mediúnico, uma oportunidade de ter contato com o material, com o giz, com o papel, com aquele ambiente de arte. E para chegar ali, houve um processo de burilamento, muitas vezes da vaidade e de outras coisas mais ou menos assim parecidas. Então, a gente sabe que eles se esmeram para passar na escola da humildade para chegarem e ter condições de participar desse intercâmbio mediúnico.
Então, a assinatura no desenho, ela não é importante, ela não é relevante, mesmo porque trata-se de um processo de mútua cooperação, aonde o espírito que vem para fazer o desenho, que está ali aproveitando aquela oportunidade, ele sabe também que ajudará e o que ele está ali trabalhando junto com o médium vai ajudar a um encarnado. Então, o propósito é maior, não interessa. E ainda tem uma parte que pode ser muito desagradável, da assinatura ainda despertar a vaidade no médium. E isso não é nada interessante para um bom andamento do trabalho. Essa também é uma pergunta recorrente dos assistidos. O que acontece no ambiente onde tem um desenho desse tipo? As pessoas têm companheiros, companheiras, né? Irmão, dorme com a irmã, irmão, alguém no quarto. E eu vou usar também de uma historinha que Pierre nos contou para explicar quando fizemos essa pergunta. Vamos imaginar que estamos numa casa, num sítio, numa chácara, num campo. Estamos sentados numa varanda bem gostosa. E da onde estamos, a gente vê a grama, vê as plantas, flores, mas está um sol muito quente. Um sol extasiante. E aí começa a chover. Ao começar a chover, a grama, as plantas, as flores, elas são ali as primeiras beneficiadas. Elas estavam sedentas com aquele sol tão forte. Então, aquela chuva, ela vai ali refrescar, vai alimentar, vai aliviar aquele calor. Vão se beneficiar muito essas plantas. E nós estamos sentados na varanda. Mas a gente também vai poder desfrutar daquela brisa, daquele cheiro de terra molhada. Então, é dessa forma. O destinatário do desenho, ele vai ser o grande beneficiado. Mas o ambiente, as pessoas ali também por perto, vão se beneficiar das boas vibrações que ele possa estar emanando. Tá bom, aí colocou o desenho, e aí, o que eu faço com esse desenho? Quanto tempo eu vou deixar esse desenho no meu quarto? É uma pergunta também muito comum. As pessoas, quando procuram um atendimento como esse, elas estão passando por alguma situação que lhes aflige. Um problema de doença, uma preocupação, alguma coisa que não está muito bem. O desenho, ele vai ficar ali enquanto aquele assistido olhar para o desenho e esse desenho lhe significar alguma coisa. Enquanto esse desenho lhe disser alguma coisa, tiver alguma representação. A nossa torcida é para que o motivo que trouxe aquele assistido, aquela pessoa, a procurar o nosso trabalho, que isso passe, que isso melhore, que isso se resolva. Então, a hora que ele olhar para aquele desenho que está ali no seu quarto e falar, puxa, não tem mais nada a ver. Acabou, que bom, passou. Tira o desenho e joga fora. Como eu disse, o nosso trabalho contempla várias funções. E o trabalhador, quando chega um trabalhador novo, ele passa por uma atividade de alinhamento que são 4 semanas, aonde o nosso objetivo é não só que ele entenda como funciona o trabalho, mas também que ele internalize a filosofia do trabalho, para que seja um trabalhador comprometido e até mais, se desejar, que seja um multiplicador dessa ideia. Então, os trabalhadores da sala mediúnica, eles passam também pelas funções na sala de recepção assistido, como explanadores e passistas, para que não só saibam como tudo funciona, mas também para, se houver necessidade, mudarem de função. O trabalho ele não pode parar pela ausência de algum trabalhador, ele tem que continuar funcionando. Então, a gente entende que essa atividade de alinhamento ela é importante também para isso. Agora, eu queria dizer para vocês como que a gente entende esse trabalho hoje. Isso foi uma ideia que a gente foi... quando nós chegamos assim, nesse entendimento, não, mas por que a gente só viu isso agora? Estava tudo aí desde sempre. Então, a gente entende que esse trabalho está em cima de um tripé. Ele é sedimentado, é fundamentado em um tripé, onde nenhuma dessas 3 coisas
mais importante que a outra, que é o assistido, o médium e o espírito que pinta. Mas eu preciso começar falando por algum deles. Então, o assistido. Para o assistido, esse trabalho é uma oportunidade de tratamento, ou melhor, mais uma oportunidade de tratamento. Mas tem um detalhe muito importante. O assistido, ele tem e ele precisa ter uma participação ativa nesse tratamento, nessa ajuda que ele possa receber, desde que ele também participe. O que a Andréia disse. Qual que é a participação do assistido? Ele precisa ser receptivo. Então, cabe a ele a receptividade ao tratamento. É a mesma coisa da pessoa que vai para tomar um passe, senta ali, ah, não, isso aqui não adianta nada, não vai dar nada certo. Acabou, nada mais acontece. Então, é daqui que a coisa continua ou não. Então, isso a gente coloca muito bem para o assistido na palestra que ele ouve lá na recepção. Então, ele tem uma participação ativa, não é chegar, ouvir, pegar e vai embora, deu tudo certo ou não deu. Não, nós vamos trabalhar juntos, vamos fazer juntos, né? O médium, talvez essa seja a parte que nós achamos que conhecemos um pouco melhor. Porque estamos numa casa espírita, porque fazemos cursos de formação, porque fazemos leituras, e aqui nós estamos tratando de desenvolvimento mediúnico, de intercâmbio mediúnico, de mediunidade. Então, assim, até disse, talvez porque o querer saber, o estudar, o entender, não acaba, né? Não cessa nunca. Mas talvez essa seja a parte que sabemos um pouquinho mais em relação às outras. E nessa busca, entendendo o que é o intercâmbio mediúnico, o que é um bom instrumento, o que é um médium sendo um bom instrumento para o intercâmbio mediúnico, é onde esse medianeiro vai galgar um caminho procurando o seu crescimento, o seu autoconhecimento e, muito provavelmente, por consequência, o seu crescimento individual, o seu crescimento moral. E, no mínimo, é o cumprir um compromisso que provavelmente foi pré-combinado, né? Em relação ao espírito que pinta. Aqui eu preciso me demorar um pouquinho mais. Notem que eu coloquei espírito que pinta e não espírito pintor. Para essa criatura, como já disse, para eles é uma oportunidade preciosa poder vir até aos centros na Terra para poderem exercer ali a sua arte, para poderem participar ali daquele intercâmbio mediúnico. Então, é um galgar, é um estudar, eles participam de aulas, de instruções, até que possam estar aptos para participar do intercâmbio mediúnico. Muitos desses artistas, a gente sabe que desencarnaram em situações muito diferentes do que a gente entende por tranquilidade e normalidade, vamos dizer assim, de uma forma mais abrangente. Então, esse momento onde eles podem participar do intercâmbio mediúnico é para eles uma oportunidade de refazimento. É uma oportunidade de também conseguirem o seu reequilíbrio. E aí a gente entra no conceito de arte-terapia. O conceito de arte-terapia que foi preconizado, desenvolvido por Dr. Anísio da Silveira na década de 40, no Rio de Janeiro, no Hospital Pedro II. Onde ela tratava os seus pacientes psiquiátricos através da arte. Mas ela mesmo não gostava desse termo arte-terapia, porque ela entendia que o conceito arte, no meio da palavra, implicava em definição estética, então, assim, para a arte é bonito ou feio, e ainda tinha a parte econômica. Então, ela gostava de colocar isso como uma terapia ocupacional. A gente entende aqui como arte-terapia no sentido de propiciar, ajudar o reequilíbrio dessas criaturas, né? Ali, doutora Anísio fazia isso porque os pacientes eles conseguiam expressar, através da arte, coisas que eles não conseguiam verbalizar. A arte-terapia é uma especialidade dentro da psicologia e é muito utilizada para isso também. Bem, dando sequência, então nós vamos ter aqui, por
ação do trabalho do médium e do espírito que pinta o desenho. A esse desenho ainda vai ser acrescida, serão acrescidas todas as vibrações pela equipe de apoio do plano espiritual, todas as vibrações de que essa criatura, que é o assistido, necessita. A Andréia falou muito bem, adiantou muito aqui para mim, foi ótimo. Eu queria falar um pouquinho sobre esse conceito de saúde, espiritualidade e religiosidade. A ciência tem tratado, a ciência tem levado esse conceito, tem discutido, e é muito comum esse conceito, saúde, espiritualidade e religiosidade. Porque os profissionais de saúde, eu acho que eu posso dizer assim hoje, mas não é um hoje, já é um para trás, entendem o paciente como um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Então, o indivíduo ele tem a sua vertente biológica, psicológica, social e espiritual também. Não é muito fácil, porque para se tratar também essa vertente espiritual, é necessário desenvolver a empatia e a emotividade, a emoção e o sentimento. Mas é um conceito e é isso que a ciência procura, tratar não só as doenças, mas o paciente como um todo. Então, é assim que a gente entende. Diante disso, entendendo esse momento e vendo tudo isso acontecer, nós fomos ler e procurar algumas coisas. A Andréia mostrou já alguns trabalhos. Eu vou falar rapidinho aqui, mostrar para vocês que o número de publicações, o número de estudos em cima desse tema, saúde, espiritualidade, saúde, religiosidade, espiritualidade, é muito grande. Então, as faculdades de medicina, grande parte delas, tem grupos de estudo com esse foco, com esse objetivo. Então, por exemplo, publicações recentes, olha aqui, só para vocês terem uma ideia do tipo da variedade de doenças que são tratadas sob a ótica do espiritismo, que são pesquisadas sob a ótica do tratamento espírita. Então, aqui, o espiritismo como uma terapia nos cuidados da saúde na epilepsia, artigo recente, 2016. Tratamento espiritual para depressão no Brasil, uma experiência do espiritismo, artigo de 2015. Efeito da terapia energética do passe espírita na redução de ansiedade em voluntários, artigo de 2016. Então, as publicações, elas aparecem e têm a todo momento, e muito interessantes. Eu queria chamar a atenção só para esse aqui. Cura espiritual na saúde física e mental, uma evolução da terapia religiosa complementar oferecida pelos centros espíritas na cidade de São Paulo, 2016. Nesse artigo, o objetivo dos autores, o objetivo principal, descrever o perfil do tratamento religioso complementar realizado nas casas espíritas na cidade de São Paulo. Então, é interessante notar aqui, tratamento religioso complementar. Muito bem. Mais interessante fica isso. Tudo que nós oferecemos e fazemos dentro da casa espírita como uma forma de auxílio ou de ajuda para a pessoa que procura, e isso aqui para nós é muito corriqueiro, né? Água fluidificada, prece, desobsessão, passe, orientação para uma postura cristã, orientação para o evangelho no lar. Isso é descrito na ciência, esse artigo descreve mais outros, e ele também cita nesse, é descrito como terapia complementar espírita. Continuando. Nesse estudo, foram contactados 365 casas espíritas na cidade de São Paulo. Por critérios da metodologia, apenas 55 permaneceram no estudo. Dessas 55 casas, eles apuraram que elas atendem 15 mil pessoas por semana, 60 mil pessoas por mês. Talvez esse número não seja real, né? Ele está aí, ele existe, mas ele seria muito maior se estivesse todo esse universo aqui.
Então, 55 não chega a 15% do número de casas que foram inicialmente pretendidas de ser estudado. Aí esse número ele fica maior ainda quando a gente olha isso. No pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, são realizados 30 mil atendimentos por mês. No pronto-socorro do Hospital das Clínicas, 19.500 atendimentos por mês. Sim, é diferente, um pouquinho só. Por quê? Nas casas espíritas, o atendimento ele é também para as dificuldades de relacionamento pessoal e social. Não tem problema. O número é tão grande que não tem problema. Então, interessante para uma reflexão, interessante para parar e pensar a respeito, né? Na discussão do artigo, eles colocam que o atendimento proposto de terapia complementar espírita nas casas espíritas da cidade de São Paulo é de impacto na saúde na cidade de São Paulo. Entendendo esse lado, vivendo esse momento, pensando nessa parte científica, vendo o nosso trabalho acontecer, o número de pessoas que procuram, nós passamos a entender que seria necessário anotar, tabular, tudo que fosse referente ao trabalho de terapia através da arte. A primeira informação, o primeiro dado que se delineou a partir dessas anotações foi de que os sintomas, as patologias, a queixa mais frequente, as queixas mais frequentes das pessoas que vêm a esse trabalho são ansiedade e depressão. Aí isso nos deu uma curiosidade, isso nos deu uma vontade de pensar em alguma metodologia para ver o que acontece, para ver como são esses pacientes, o que eles pensam, como fica, de trabalhar em cima disso. Aí, conversando com a Andréia, ela nos sugeriu iniciar um estudo piloto. E aí eu peço licença para quem sabe do que se trata, que eu vou explicar o que é. Um estudo piloto é um estudo preliminar, um estudo onde se propõe a testar uma metodologia previamente pensada. Então, a gente testa a metodologia para ver se vai dar certo, para ver se é factível, né, se pode ser feita, para ver em que parte que precisa fazer algum ajuste, né, se precisa fazer algum ajuste, etc. A gente entende que o trabalho de terapia através da arte, ele tem, sim, o compromisso, o objetivo do ajudar, do atender ao assistido, em primeiro lugar, primeiramente. Mas que nós precisamos e podemos também ter esse olhar científico. Eu quis trazer para vocês para dizer que a nossa preocupação, que é uma preocupação também do nosso grupo, colaborar para a produção de material científico no tema pintura mediúnica. Então, nós entendemos que a gente vive um novo tempo onde a pintura mediúnica ela serve, ela assiste, ela ajuda dois planos, o plano dos encarnados e dos desencarnados. E que nós vivemos também, entendemos que vivemos um novo tempo onde a ciência entende e quer tratar o ser bio, psíquico, sócio e espiritual. E nós, dentro da Casa Espírita, podemos ajudar e ser parte desse cuidar e tratar o ser espiritual. Então, entendemos que o universo das terapias complementares espíritas e a ciência vêm pela mesma estrada, como outras terapias também. E tão logo possam se encontrar, muito mais pessoas serão beneficiadas. Eu vou terminando minha apresentação por aqui. Gostaria de deixar um e-mail para contato, estou à disposição, diante da pintura mediúnica@gmail.com. E termino com uma frase do nosso amigo Pierre Lambré, que disse assim: vamos confiar e seguir no firme propósito de aprender e ajudar, e tudo dará certo.
Muito obrigada.